Bom dia, meus amigos e amigas. Quem vos fala, Lúcio Carlos. Vamos tratar hoje rapidamente sobre a questão da colonização da África por parte da China, que está ocorrendo nesse século XXI. Começou no século XX, no século XXI agora, continua. Vocês sabem que a África, no século XIX, lá entre 1800 e 1900, principalmente, ela foi bastante colonizada pelas potências europeias, principalmente a Inglaterra, depois a França, a Bélgica, e enfim, né, os principais potências que iniciaram a colonização da África, né, levando diamantes, levando escravos, levando as riquezas naturais e minerais da África para poder se enriquecer. Acontece que depois da Segunda Guerra Mundial, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, agora em 1945, os Estados Unidos se tornaram a primeira potência mundial e não estavam muito preocupados com a África, e sim com a geopolítica mundial, em conter a União Soviética, a China, que começou a virar comunista depois que o ditador Mao Tse Tung chegou ao poder, e aumentar seu poderio militar, chegar até a Lua, na corrida, é, a corrida armamentista, a corrida espacial, enfim. E durante a Guerra Fria, tanto a União Soviética quanto a China apoiaram com dinheiro, com armamentos, com suprimentos, com logísticas, por trás vários grupos rebeldes de países da África que estavam lutando contra os governos da África, apoiados, bancados por trás pelos Estados Unidos, como foi o Vietnã, como está sendo a Ucrânia. A Rússia está sendo bancada por trás pela China e a Ucrânia está sendo bancada por trás pela Europa e pelos Estados Unidos. Então, a África ela ficou bastante fragmentada no século XX, durante a Guerra Fria, porque eram todos os países quase se fragmentando no meio em guerra civil. Um lado apoiado pelos comunistas e socialistas e, pelo outro lado, pelos capitalistas, encabeçado pelos Estados Unidos, para manter o poder, e os rebeldes para deturpar o poder do país e tomar o poder e ser um país comunista, socialista, como alguns foram. Acontece que hoje em dia acabou esse negócio de socialismo e comunismo clássico. Agora é de outra forma. É da forma que estão colocando aqui no Brasil. É através da cultura, é através da censura, é através da grande mídia, é através de jornalistas, de artistas, de ideologia de gênero. É uma coisa para ficar todo mundo comunista, mas comum na parte cultural, para ter uma nova era de governo mundial global, com uma, uma moeda sem fronteiras, uma cultura, essa cultura nojenta, sem religiões, enfim. Mas, na África, a China, atualmente, que está paridade com os Estados Unidos economicamente e vai passar os Estados Unidos nas próximas décadas, muito provavelmente, militarmente, economicamente, culturalmente, está bancando muitos países africanos, injetando muito dinheiro para construir ferrovias, estradas, é, é, poços de petróleo para pegar petróleo. E são duas principais empresas estatais chinesas que fazem isso na África, em vários países da África. Então, um investimento chinês no século XX para esse século, que só tem 23 anos ainda, o século XXI, foi um crescimento de milhões para bilhões que a China está investindo muito na África, pegando o petróleo da África, pegando as riquezas minerais da África e endividando, porque quando a China não faz nada de graça, vou fazer estrada, vou fazer ferrovia, vou fazer infraestrutura, vou pegar seu petróleo, de graça. Não, é empréstimo. Empréstimo a longo prazo, empréstimos com longo prazo, outros a curto prazo, a médio prazo. E esses países que estão tendo ferrovias, estão tendo rodovias, estão exportando petróleo para a China, eles estão endividados, aumentou o endividamento para com a China. E a China ainda fica mais rica, porque ela fica com mais países devedores e mais capital ativos a longo prazo para receber dos países africanos. Então,
É uma faca de dois gumes isso para os países africanos. Por um lado, eles se desenvolvem, por outro, eles ficam endividados e pobres perante a China. E, como acontece no Brasil, aconteceu na história do Brasil desde quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui em 1500, pega pau-brasil, pega recursos minerais, pega coisas que estão fazendo na Amazônia, pega lá plantas, pegam coisas, recursos minerais e tal, e devolve vendendo produtos manufaturados, celulares, TV de plasma, videogame, carro, eletrodomésticos. Então, a balança comercial dos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, vamos falar aqui no caso da África, a balança comercial para com a China fica sempre déficit, porque vende petróleo, vende algumas matérias-primas, se endivida e compra eletrodoméstico, compra televisão, compra carro, que são muito mais caros do que aquilo que eles exportaram para a China. Então, está aí a forma como a África está sendo colonizada pela China, é a mesma da toda a história. É sempre do mesmo jeito, se endividando para com os predadores, né, aqueles que querem predar os recursos naturais, sociais, econômicos dos países mais pobres, e os mais pobres ficando de joelhos entregando as suas riquezas e se endividando e depois comprando os produtos manufaturados já prontos, né, que foram fabricados lá na China com o minério, né, as riquezas minerais que eles deram a preço baixo, né? Então é isso, pessoal. Tá aqui, isso daí está em voga bastante. Estão começando a falar muito sobre a exploração da África e os investimentos na África por parte da China. E a China está se enriquecendo em grande parte, explorando a África, colonizando a África. Uma nova tipo de colonização, não do século XIX, que o Império Britânico e o inglês fazia, mas essa nova agora. É meio similar, mas é a política chinesa. Tá ok? Eu peço que você se inscreva no canal do YouTube, ative o sininho das notificações. Se está me vendo pelo Facebook, é só clicar nesse link aqui acima e no Instagram pelo esse link ao lado, que você, aqui meu YouTube, você já cai dentro do meu canal do YouTube e você se inscreva, ative o sininho das notificações. No mais, um abraço, obrigado pela atenção, ótimo dia.